Bom, galera... Opa, para. Hoje não vai ter entrada, hoje só vai ter um aviso. E o aviso nosso é que vai ter um aulão dia 7 de março. E nesse aulão nós iríamos sortear uma caneca para você que entrar no nosso Instagram, começar a nos seguir, quase que não sai. E além disso, marcar mais 2 amigos na nossa foto oficial. Bom, além disso, você tem 3 condições para concorrer a essa caneca. Você lembra quais são? Lembro sim. Você tem que curtir a nossa página do Facebook, você tem que nos seguir no Instagram e marcar os 2 amigos naquele post e compartilhar os nossos vídeos do Facebook. Cada vídeo que você compartilhar, você vai concorrer mais uma vez a essa caneca. Ou seja, mas peraí, você tem que ter as 2 primeiras condições e depois na última condição, que é compartilhar o vídeo, quantos mais compartilhamento, mais concorrer você vai. Era isso que eu ia falar. Mais concorrer você vai. Você quer ganhar essa caneca? Não perca o nosso aulão sobre o tema cálculo estequiométrico, que a gente vai fazer um parênteses na nossa matéria, no dia 7 de março, às 20 horas, o horário de Brasília. É nóis. Hoje nós iremos falar sobre dissociação e ionização. A gente está fazendo uma introdução agora entre ácidos, né? Principalmente os ácidos diarrênicos. Isso mesmo, vamos começar a falar sobre as funções inorgânicas. Ácidos, bases, sais e óxidos. Vamos pegar isso aí tudo. Então, galera, para começar a falar sobre dissociação e ionização, vamos falar sobre uma experiência realizada por Svante Arrhenius. O que esse Svante Arrhenius fez? Ele começou a testar sobre condutibilidade elétrica de soluções. E aí ele fez a seguinte experiência. Aqui eu tenho uma fonte de energia, onde ele ligou uma tomada. Na época a fonte de energia, na verdade, era uma pilha, né? Mas digamos aqui uma tomada. Eu ligo nessa tomada um fiozinho de eletricidade. Em um desses fios está conectado uma lâmpada. O outro fio não tem nada conectado e ele vai direto a uma solução aquosa. E o fio que conecta a lâmpada continua e vai até a solução aquosa. Essa lâmpada só irá acender se essa solução for condutora de corrente elétrica. Porque para que feche o circuito, os elétrons têm que passar de um lado para o outro nesse fiozinho aqui. Certo? Bom, então ele fez alguns testes. O primeiro teste que ele fez foi com água pura, que seria uma água destilada. E o que ele percebeu foi que a lâmpada não acendia. Então, reparem. A ideia que a gente tem no nosso dia a dia, de novelas, filmes, é que a água é um bom condutor de corrente elétrica. Na verdade, a água não conduz corrente elétrica quando pura, quando destilada. Acontece o seguinte, ele foi e adicionou aqui dentro desse pote um pouquinho de açúcar. E ele reparou que a lâmpada também não acendia quando tinha água mais açúcar. Porém, quando ele adicionava sal, ele percebia que essa lâmpada acendia. E quanto mais sal ele adicionava, mais intensa se tornava a luz dessa lâmpada. Ou seja, o sal dissolvido na água faz com que ela seja condutora de corrente elétrica. Então a água que a gente tem no nosso dia a dia, por ter um pouquinho de sal dissolvido, ela vai conduzir sim um pouco de corrente elétrica. Mas a água pura, ou seja, a água destilada, ela não conduz. Mas qual seria a diferença entre o sal e o açúcar? Por que a água com sal conduz e a água com açúcar não conduz? Gente, respondendo a pergunta do tio Soneca, por que o açúcar em solução aquosa não conduz eletricidade e o sal comum sim? Vamos lá a resposta. A sacarose, que é o açúcar comum, tem a fórmula molecular C12H22O11, é um composto molecular
formado por ligações covalentes, que em meio aquoso ele só sofre uma dissolução, tá? Ele só é dissolvido, eles não são separados os átomos de cada dentro da molécula. Ou seja, o carbono fica lá junto com o hidrogênio e com o oxigênio. Esses átomozinhos eles não são separados nem dispersos. Acontece apenas uma dissolução. Enquanto no sal comum, que a gente tem um composto iônico, o Na se separa do Cl formando íons, tanto Na+, quanto o Cl-, ou seja, aparece aí elétrons livres que podem conduzir muito facilmente a corrente elétrica. Então, galera, como o tio Paulo falou para você, o açúcar é um composto molecular, forma solução molecular. O sal é um composto iônico, forma solução iônica. Mas existem alguns compostos moleculares que também formam soluções iônicas. Exemplo de composto molecular que forma solução iônica são os ácidos diarrênios. Bom, exemplo, vamos pegar aqui o HCl. O HCl é um composto molecular formado por uma ligação covalente. Porém, quando adicionado em água, essa ligação se quebra e ali você tem a criação de íons. Esse processo ele é chamado de um processo de ionização. Então a gente tem os seguintes tipos de compostos aqui. Os compostos moleculares, quando apenas sofrem uma dissolução, eles continuam sendo moléculas neutras e não conduzem corrente elétrica, que é o caso do açúcar. Ele continua sendo uma molécula. Aqui eu coloquei a glicose, que seria um açúcar semelhante ao da sacarose, certo? Bom, porém, existem alguns compostos moleculares que podem sofrer ionização. O que é ionização? No começo ele é um composto molecular, não tem íons nele. Porém, depois que ele é adicionado em água, existe a formação de íons, formando uma solução iônica e assim condutora de corrente elétrica. E ainda existem os compostos iônicos, que no início do processo já existem íons. Aqui, o NaCl, ele é formado por Na+, Cl-, porém esse Na+, Cl-, eles estão juntos no estado sólido. Quando você pega e adiciona em água, esses íons se dissociam e aí você tem íons livres que fazem com que a solução seja condutora de corrente elétrica. Solução iônica, a solução conduz eletricidade. Solução molecular, a solução não conduz eletricidade. Só tomem cuidado, nem todo composto molecular forma uma solução molecular. Ele pode sofrer ionização, formando uma solução iônica. E tomem cuidado também com a diferença de ionização, que acontece em compostos moleculares, e dissociação iônica, que acontece em compostos iônicos, onde já existem os íons. Gente, essa foi a nossa aula sobre introdução a ácidos, tá? A gente falou sobre a experiência de Arrhenius, sobre o que é dissociação iônica e o que é ionização. Falamos também sobre a diferença entre os compostos diluídos na água e saber como que se dissociam, como se dissolvem e como se ionizam, tá bom? Isso mesmo, galera. Fiquem atentos a essa aula porque ela é de extrema importância para as nossas próximas aulas. Então isso aqui é uma introdução ao assunto de funções inorgânicas e é interessante que você saiba isso, que esteja gravado na sua mente. É isso aí. Opa, mas toda vez você tem que atrasar, você enrola, não trabalha direito, chega atrasado, não traz o café da manhã pra gente, acorda tarde. Soneca aqui é você. Puxa o meu dedo.